Vamos lá então, pessoal, começando aqui mais uma sexta-feira, nós vamos para o nosso livro Fonte Viva, o texto é o número 130, na esfera íntima, né? Um texto que é muito instigante para nós, um tema que é muito incentivador, estimulante, e vale a pena a gente prestar bastante atenção no seu conteúdo. Emmanuel separa para nós aqui uma passagem de uma das cartas de Paulo a Pedro, carta de Pedro, né? 1 Pedro 4:10, e aí então temos como versículo: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Né? Até deu uma rimadinha bonitinha aqui no final. Mas ele fala principalmente dos dons que nós recebemos. E a gente volta um pouco na nossa própria história, na história de cada um, e a gente tenta imaginar, não apenas nessa nossa viagem terrena, mas nas anteriores também. Bom dia, Mauro, ligeirinho. Então, nas anteriores também, onde nós vivemos experiências das mais diversas. Nós aprendemos novas lições, ganhamos experiência, conhecimento, sabedoria, vivendo situações variadas dentro do campo afetivo, dentro do campo profissional, dentro do campo educacional, espiritual. Então, cada um de nós sempre vive uma experiência de formas diversificadas. Então, em cada encarnação, a gente vai somando um pouquinho mais de conhecimento. E hoje nós estamos aqui. E daqui certamente saltaremos para outras experiências no futuro, levando essa bagagem que vai se acumulando em nós, como sendo recursos de que nós dispomos para construir a nossa vida, né? Porque a vida é uma construção a cada segundo, né? Uma palavra que é dita, uma palavra que é recebida e bem absorvida, ela acaba sendo para nós um novo aprendizado. Então nós estamos em constante aprendizado, em constante transformação. E é sempre uma transformação positiva, porque embora muitas vezes nós vivamos uma experiência dolorosa, essa dor vem para nós como um despertar para alguma necessidade que porventura acabou ficando adormecida. Então nós estamos o tempo todo nesse processo de aperfeiçoamento. E aí inevitavelmente a gente lembra daquela passagem do livro de Mateus, a parábola dos talentos, que ela fala para nós sobre moedas, né, que são guardadas e que depois são multiplicadas, né? Um servo seria no sentido de serviçal, de empregado, né? Não é a ideia da escravidão. Mas então um senhor, que era proprietário ali de uma terra, entregou então 5 moedas para um de seus servos, e ele então para outro entregou mais 2 e para outro entregou só uma. E a história nos conta, e como a gente conversou durante essa semana, cada vez que nós nos deparamos com uma instrução evangélica dessas que são publicadas falando sobre a história de Jesus, ou mesmo das cartas que nós lemos, nós sempre podemos dobrar, desdobrar, virar de um lado, virar do outro, tentando encontrar uma forma de encaixá-la na nossa realidade. E não simplesmente observá-la ao pé da letra, porque se for assim, a gente vai descartar muitos ensinamentos, porque não simplesmente aquele contexto, aquela realidade, aquele fato não condiz com a nossa realidade. Então nós temos que saber ter essa sabedoria de aproveitarmos os ensinamentos que são passados. E aí então nessa parábola dos talentos ele fala sobre uma moeda, né, um dinheiro que é investido, e depois ele viaja, voltando então para sua propriedade, ele chama de novo aqueles servos, então começa a prestação de contas. O primeiro, que recebeu 5, disse que conseguiu fazer um investimento e fez com que esse dinheiro dobrasse de valor. Então, se era 5, ele acabou se tornando 10.
Depois nós tivemos ali aquele que tinha 2 talentos, pegou esses 2 talentos, fez um investimento e conseguiu mais 2, entregando 4 para o seu senhor. E aquele que recebeu 1, ele disse que, como conhecia a personalidade do seu senhor e percebia que ele era um homem duro, um homem severo, ele então, com medo, ele acabou não arriscando aquele dinheiro e preferiu então enterrar, como conta ali para nós naquela história. E depois ele devolveu exatamente o talento que ele recebeu. E aí, no sentido geral, na moral dessa história, o Senhor então repreendeu esse último pela sua covardia, pela sua acomodação, pela sua falta de iniciativa, e dizendo que a partir daquele momento então ele estaria à própria sorte e acabou sendo demitido. E aí então a gente transforma esse talento colocando como moeda, e nós então transformamos em talentos dentro das nossas habilidades, das nossas capacidades. E é dentro desse contexto que nós entendemos então: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí então nós começamos analisando a nossa própria história e todas as aquisições que nós conseguimos conquistar nessa trajetória, e hoje nos vemos daquilo que nós somos, e lembramos sempre que da nossa programação reencarnatória nós fizemos um projeto existencial apontando detalhes: com quem conviveremos, que tipo de experiência nós vamos viver, em que área nós teremos a possibilidade de atuar, de compartilhar ou de interagir. E aí então, hoje, nós começamos a observar o mundo à nossa volta e, ao mesmo tempo, nós olhamos para a nossa caixinha de talentos e começamos a analisar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós podemos fazer. E aí, nessa mensagem, como a gente viu, mais uma vez lendo aqui a passagem da carta de Pedro: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Então nós lembramos que tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento nada mais é do que essa graça divina que permeia a vida de todos, nos dando inteligência, nos dando habilidades, nos dando capacidades, para que nós possamos de alguma forma aplicar esses instrumentos, essas ferramentas, para promover uma transformação à nossa volta e com um resultado mais importante, o resultado em nosso próprio benefício. Só que muitas vezes, vivendo experiências dolorosas, experiências infelizes, nós acabamos então alimentando aquela amargura dentro de nós, e aí então nós preferimos nos distanciar do mundo, nos distanciar das pessoas. Começamos a ser calculistas, pensando que eu só vou oferecer alguma coisa se eu tiver algum retorno material, algum retorno prático, de acordo com os meus interesses. Então nós começamos a sempre colocar na balança aquilo que vai ser para o nosso benefício e aquilo que vai provocar em nós algum tipo de prejuízo. Nós aprendemos a fazer isso porque a nossa vida material ela gira em torno das finanças, gira em torno do dinheiro. Então, para eu oferecer o meu dinheiro, obviamente eu vou ter que receber de volta um produto ou um serviço. Eu não vou simplesmente jogar meu dinheiro fora que foi ganho com muito suor. E nós então estamos tão acostumados a viver isso no nosso dia a dia, que acabamos também entendendo isso como as nossas próprias habilidades. Então eu penso assim: eu não vou fazer nada para os outros se isso também não me trouxer algum retorno. E aí então a gente vai acumulando os nossos talentos, vai guardando os nossos talentos e só usando quando a gente achar conveniente. Não quando surgir oportunidade, mas de acordo com a nossa conveniência. Por isso então, é importante nós que, como Emmanuel gosta muito de chamar, nós que somos aprendizes do Evangelho, é importante nós lembrarmos que, muito mais do que receber, a nossa preocupação tem que ser exatamente em oferecer, já que o retorno depende do investimento que foi feito. Esse investimento do nosso talento, da nossa boa vontade, das nossas iniciativas em toda e qualquer situação,
não apenas no ambiente onde nós estejamos inscritos para colaborar com um trabalho de caridade, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo social, dentro do nosso ambiente profissional. Fazemos aquilo que nos cabe de acordo com as nossas obrigações. Mas podemos fazer muito mais pelos talentos que também não foram contratados. Então, nos comprometemos com uma determinada tarefa e, na maioria das vezes, até de uma forma inconsciente, nós fazemos apenas aquilo que nós somos obrigados a fazer. Procuramos encaixar aquela atividade, aquela oportunidade no nosso tempo, no nosso espaço, dentro dos nossos esforços, nada mais, nada menos. E mesmo assim nós nos sentimos satisfeitos, porque depois nós podemos dizer que nos sentimos muito bem de ter feito aquilo. Mas então a gente lembra dessa parábola dos talentos, lembrando que muitas vezes nós temos muito mais a investir e não o fazemos exatamente porque estamos acostumados a fazer apenas o necessário. Aí é inevitável nós lembrarmos daquela musiquinha, né, do Timba e o Simão, aqueles dois personagens da Disney, que cantam aquela musiquinha, né? Necessário, somente necessário, o extraordinário é demais. E esse extraordinário vai exatamente aquilo que vai um pouco além das nossas obrigações. Como aprendizes que nós somos agora desse Evangelho, desse novo Evangelho, e por que novo? Porque agora nós estamos aprendendo a fazer uma releitura dele. Porque esse Evangelho ele ficou correndo, né, nas gerações, na nossa humanidade, durante praticamente 2 milênios. E desses últimos tempos para cá, desse último século e meio para cá, nós começamos a aprender a fazer uma leitura diferente, não apenas pensando do que nós vamos fazer aqui para chegar do outro lado, porque é assim que ele é interpretado. Você lê uma mensagem com promessas do céu, com promessas de felicidade, com promessas disso. Então nós pensamos que a nossa vida começa aqui e ela depois se desdobra nesse futuro espiritual, onde nós vamos alcançar a felicidade. Simplesmente isso que todo mundo que estuda um evangelho pensa, já que não tem aquela ideia de compromissos anteriores. Então tudo começa a partir de agora. Então agora inicia essa única oportunidade, se desdobra no mundo espiritual e aí então segue o seu destino de felicidade ou infelicidade eterna. Nós então aprendendo tendo essa nova visão do Evangelho, nós começamos a olhar para trás e perceber aquele longo caminho já percorrido. Aquele caminho de aprendizados, de experiências, de causas e de efeitos. E nós chegamos aqui e daqui nós continuamos. Pois é. E aí então começamos a analisar essa trajetória toda e percebemos que a nossa vida não é simplesmente fazer alguma coisa aqui, esperando chegar do outro lado. Mas nós estamos aqui continuando alguma coisa e vamos ainda continuar durante muito tempo. Então, na verdade, nós estamos vivendo constantemente fases de transição. A transição de um passado para a transição do futuro. Na nossa próxima encarnação, o nosso presente já se tornou passado e virá um novo futuro. E assim a gente vai, e cada vez mais se elevando dentro dessa escala de progresso a que todos nós estamos vinculados inevitavelmente. Então estamos hoje tendo a oportunidade de perceber que o necessário não é mais o suficiente para nós. O necessário é aquilo que hoje todo mundo faz e o faz de uma forma muito precária. E o faz de uma forma muito deficiente. Porque então nós temos as nossas desculpas, temos as nossas fraquezas, temos ali todas as justificativas para apontar exatamente do porquê das nossas falhas. Nós aprendemos a fazer isso. Só que hoje, né? Bom dia, delegado. Só que hoje, tendo essa nova visão, nós percebemos que quanto menos esforços nós empreendermos, mais dificuldade nós teremos e muito maior será a nossa cobrança. Porque agora, compreendendo essa nova visão, sabendo que nós não estamos aqui vivendo
de acordo com as circunstâncias, de acordo com o acaso, vivendo dentro daquela visão pragmática, né? O pragmatismo, ele mostra para nós assim que você age de acordo com as circunstâncias. Então você não precisa modificar suas tendências, você não precisa ir contra essas tendências, porque você vive de acordo com a música que está tocando. Essa música do comportamento, essa música das culturas, essa música das tradições, a música dos interesses. Então eu não preciso fazer nada além do que aquilo que a vida aqui no mundo material está me pedindo. Só que quando nós então levamos a nossa visão para a realidade espiritual, que para nós já não é mais um elemento de fé, a doutrina espírita ela consegue trazer para nós uma realidade que não independe de você acreditar ou não acreditar. É tão palpável, é tão concreto, é tão óbvio para nós agora, que cada uma das nossas ações, nós já conseguimos fazer um cálculo do seu resultado. De acordo com tantos depoimentos, de acordo com tantos ensinamentos, de acordo com o entendimento dos valores, das ações, das leis que regem essa nossa jornada evolutiva. Então hoje nós começamos a viver de um modo diferente. Na verdade, nós começamos a viver de um modo diferente desde o momento em que nós tivemos contato com essa nova ideia, com essa nova filosofia. Só o fato, mesmo que o indivíduo não seja espírita, que ele tenha uma mera simpatia por alguns dos elementos estudados pela doutrina espírita, que não são elementos que pertencem à doutrina espírita, mas nós estudamos exatamente pela sua lógica, pelas suas evidências, pelos indícios que são apresentados, né, quando nós não conseguimos chegar tão longe. Então, mesmo que você está assistindo a uma novela, como nós vemos hoje, essa novela que passa agora falando sobre reencarnação, né, e é uma novela que está chamando muito a atenção porque toca num tema que, de um modo geral, desperta a curiosidade das pessoas. Então, mesmo que você esteja assistindo a uma novela, lendo um livro, um romance, vendo um filme qualquer, e você fica pensando, mas será que isso mesmo é verdade? Tá, e se for verdade? De que modo que eu estou vivendo agora, imaginando se isso for verdade? Se terá uma consequência do futuro, se veio uma consequência do passado? Então isso já começa a mudar a visão das pessoas. Ela já começa a mudar a sua vida simplesmente dela imaginar daquela possibilidade. Porque ela vai dizer assim, vai que acontece mesmo. Então, pelo sim, pelo não, eu prefiro não fazer. Aí mostra num outro tópico estudado pela doutrina, no caso, por exemplo, das influências que nós recebemos, vindas do plano espiritual, e você pensa assim, ó, eu não tenho medo de fantasma, eu não acredito em fantasma, e eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Então, pelo sim, pelo não, o indivíduo vai dizer assim, eu não acredito em fantasma, mas quando eu entrar no quarto eu vou acender a luz, né? Vai que aparece algum. Então nós percebemos assim que em situações simples do nosso cotidiano, a gente vai inconscientemente mudando as nossas condutas em virtude dessas possibilidades. Isso acontece com aqueles que têm simpatia. Aquele que pensa, por exemplo, que eu tenho certeza que eu encontrei a minha alma gêmea, nós já nos encontramos no passado. E é interessante que essa teoria, essas situações acontecem em filmes, por exemplo, de romances, filmes de aventura, filmes de terror. Então nós vemos aquelas situações assim e o nosso inconsciente vai absorvendo essas teorias e aí, então nós agimos de um modo mais precavidos, tomando mais cuidado, porque se de repente for verdadeiro, então é melhor eu evitar correr esse tipo de risco. Só que para nós que estudamos a doutrina espírita, que traz para nós um material farto, um material extremamente profundo e muito bem embasado a respeito dessas realidades, para nós já não é mais uma questão de vai que dá certo. Para nós eu tenho certeza que vai dar certo. Então há a necessidade de nós reformularmos a nossa forma de viver, e isso começou quando nós tivemos o contato com a doutrina espírita pela primeira vez, quando nós começamos então a ser influenciados por essas novas ideias, e aí, então nós nos tornamos estudantes, depois começamos a nos tornar praticantes, ainda que um pouco vacilantes. Porque para nós ainda era aquela coisa, né? Eu estou acostumado a viver desse jeito, e mudar de repente de uma hora para outra acaba sendo um pouco mais difícil. Mas todos nós já temos aí um grau de maturidade. Seja de maturidade dentro dos conhecimentos doutrinários que nós recebemos nesse tempo todo,
seja a maturidade da nossa própria vida comum. Podemos dizer claramente que ninguém mais aqui é criança, ninguém pode mais viver de faz de conta. Então, tanto na nossa vida prática, como na nossa vida filosófica, podemos dizer assim, todos nós temos maturidade suficientes para poder analisar o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós estamos fazendo daquilo que nós programamos para a nossa existência. Claro que nós não sabemos detalhes, né? O que nós escolhemos, por que nós escolhemos, o que será que vem para frente nesses próximos anos da nossa vida. Mas certamente nós não conhecemos detalhes, mas conhecemos a essência disso tudo. Porque não importa o que aconteça, não importa quais serão as experiências que nós vamos vivenciar, nós sabemos que tem o objetivo de nos impulsionar para o nosso crescimento. Então, inicialmente, nós ficamos à disposição das experiências da vida para poder crescer, para poder evoluir. Só que, tendo um entendimento mais profundo, nós não apenas ficamos à disposição da vida, como nós podemos, através das nossas iniciativas, criar situações favoráveis para nos ajudar nesse crescimento. É daí então que vem para nós, como é que eu vou criar uma situação favorável? O que eu posso fazer de fato para fazer com que a minha vida seja mais proveitosa do que ela vem sendo? Porque o arroz com feijão a gente faz todo dia. Hora de fazer um ensopado mais complicado, aí já depende um pouco mais de investimento, um pouco mais de esforço, um pouco mais de conhecimento. E é aí que então nós temos que nos mobilizar em busca dessas novas oportunidades. Então, nesse texto de hoje, na esfera íntima, esforço muitas vezes, Didima, que parece sobre-humano, dependendo da situação que a gente vive. Mas sobre-humano a gente imagina que é impossível. Só que, na verdade, tudo para nós é possível. Desde que nós tenhamos, claro, reconhecimento das nossas próprias possibilidades. E quando nós falamos de esforço, dá a impressão de que a gente sempre fala naquela felicidade material. De pensar, por exemplo, todo mundo pode ser rico, basta que se esforce. Só que, na verdade, a gente não tem como objetivo principal essa riqueza material. Ela virá de acordo com o resultado do seu trabalho. Mas o nosso objetivo principal é o tipo de conduta que nós teremos, seja nessa vida material farta, seja com dificuldades do nosso cotidiano, não importa o que nós estamos adquirindo, mas de que forma nós estamos vivendo diante dessas aquisições, ou da falta delas. Então é um esforço que a gente tem que lembrar sempre moral, não focando aquilo que existe no mundo material. Porque aquele que ambiciona essa conquista material, muitas vezes ele coloca de lado os seus valores, utilizando aquela máxima que diz para nós que os fins justificam os meios. O meu fim é essa riqueza, esse conforto. Os meios, vale a lei da selva, a lei do mais forte. Então isso para nós já é algo ultrapassado. Falar sobre isso hoje para nós é como se nós tivéssemos que voltar numa sala de aula que já estuda temas complexos para voltar a falar daquela aritmética básica. Nós podemos até fazer a opção de viver dessa forma, mas ninguém mais vive dentro dessa ignorância de imaginar que a felicidade se encontra nesse tipo de vida. Questão 909, os espíritos nos dizem que são poucos que fazem esforço dentro do campo moral. Porque esforço material, a gente liga a televisão hoje, você percebe, nessa época em que os nossos jovens estão prestando o Enem, jovens que passam feriado estudando, jovens que fazem e acontecem, esse é um tipo de esforço. Ou então aquele indivíduo que faz horas extras, que não tira férias, aquele que se desdobra para poder ganhar cada vez mais, isso também é um esforço. Aquele atleta que se prepara para uma grande competição, ele está se esforçando todos os dias, mas o que exatamente esse tipo de esforço vai trazer para ele como resultado em termos de crescimento espiritual? Isso vai ser certamente para ele um resultado positivo na sua existência hoje. Pensar, por exemplo, nesse caso de um grande empresário, ou de um indivíduo que conseguiu ter esse sucesso profissional, ou então esse mesmo atleta, depois que ele desencarna, o que exatamente esses títulos que ele conquistou faz de diferença para ele? A não ser aquilo que ele se transformou diante daquela experiência. Então o esforço, inclusive, dentro daqueles conceitos que a gente vai cada vez mais ampliando de termos, de expressões difíceis de nós compreendermos,
como nós já falamos, né, você fala de amor, nós não entendemos o que é amor. Nós falamos de caridade, também temos dificuldade para entender o que é exatamente caridade. Falamos de felicidade, também temos muita dificuldade para entender o que é ser feliz. E agora falar de esforço. O que é exatamente o esforço? O esforço mais difícil de todos é aquele que exige de nós uma renúncia de nós mesmos. De renunciar àqueles impulsos, aqueles desejos que nós temos para viver uma vida equilibrada. Isso não nos tira as oportunidades de termos o nosso conforto, de vivermos ali aqueles prazeres saudáveis, mas o nosso foco maior é esse esforço íntimo, e é aí que nós percebemos que encontramos muita dificuldade. Vemos, por exemplo, um esforço em alguém se livrar de algum tipo de dependência. Alguém tem um esforço para modificar alguns dos seus hábitos. Alguns esforços que vão empreender esforços para modificar o seu tipo de comportamento, modificar a sua forma de se relacionar com as pessoas. Esse tipo de esforço nós vemos que são muito poucos os que fazem. E por isso que nós vemos hoje um mundo cheio de conflitos, administrado por pessoas inteligentes, capazes, pessoas que estão motivadas, mas o mundo continua caótico do jeito que ele está agora. E por que isso tudo? Por que guerras? Por que conflitos? Por que diferenças sociais? Por que famílias desestruturadas? Pessoas em conflito o tempo todo? Muitas vezes são pessoas muito bem-sucedidas, mas vivendo essa infelicidade porque simplesmente não conseguem se entender, não conseguem se aceitar do jeito que são. Por que isso tudo? Porque falta aquele esforço maior do sacrifício, da renúncia de si mesmo. Então essa é uma grande dificuldade que nós temos. E esse esforço, aqueles que conseguem alcançar essa condição de espíritos realmente esforçados, nós vemos claramente pelo mundo afora quando eles se destacam pelo amor, pelo trabalho que eles fazem, pela influência positiva que eles exercem sobre os outros. E como são poucos, mostra exatamente essa resposta que os espíritos trouxeram. Muitos se esforçam, muitas vezes com um objetivo que é temporário. E poucos se esforçam com aquele objetivo que é definitivo. Então hoje nós temos esse conhecimento. Vamos falar então aqui agora, a Maria colocou, né, compreensão, entendimento, bom senso, são esforços necessários e que exigem de nós, Maria, um esforço que nós pensamos que será impossível de alcançar. Tanto que uma das nossas grandes desculpas é, eu infelizmente não consigo modificar isso agora, mas no futuro eu vou conseguir. Então a gente vai adiando esse compromisso, que é um compromisso para agora. Que só o fato de nós termos o conhecimento dessa necessidade, nós já nos comprometemos com ele. É por isso que muitos dizem assim, né, que a ignorância é uma bênção. Bom dia, abraço. E a ignorância é uma bênção exatamente porque eu não preciso fazer força para alguma coisa que eu não sei que existe. Então, quando eu tomo conhecimento daquela experiência, daquela necessidade, daquele valor, eu já me vinculei com ele. A pergunta agora vai ser, agora que você sabe, a pergunta é quando você vai começar? E se você começar, como exatamente você pretende viver isso? Então nós poderíamos voltar na época primitiva da humanidade, onde nós vivíamos em função da nossa mera sobrevivência. Os homens primitivos, aqueles homens que a única necessidade que eles tinham era de se manterem vivos. Milhares de anos, centenas de milhares de anos já se passaram e hoje nós estamos aqui, sabendo o que é certo e o que é errado, mas se perguntando, será que eu consigo ou não consigo fazer isso? E aí então entra exatamente essa questão dos nossos esforços. Então o de hoje, pessoal, a gente lembra sempre que toda transformação ela vem através da prática. Ela vem através do exercício contínuo desses nossos valores. Pois é, Brás, dentro da nossa história evolutiva, faz pouco tempo, mas a nossa consciência já despertou bastante para isso, né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, tanto que quando está fazendo uma coisa errada, faz escondido. Ninguém faz o errado publicamente. Nem uma criança, que não é nem boba nem nada, quando ela vai fazer arte, ela olha para o lado para saber se não tem ninguém olhando. Imagina nós que somos marmanjos. Esse é o grande problema que nós vemos hoje nessa nossa conduta, nesse nosso comportamento.
Você sabe que muitas vezes nós temos experiências no mundo que acabam nos chocando de alguma forma. Então, assim, nós temos que também assumir essas responsabilidades. Então, mais do que pensar numa tribo indígena que ainda tem uma conduta primitiva como essa, nós temos países civilizados de pensar, por exemplo, assim, olha a preocupação que a gente está tendo de um grupo de indígenas numa localidade pouco habitada do nosso planeta. Quando você olha para a Europa, e nós vemos ali países que são civilizados, que têm alta tecnologia, e ainda vêem pessoas se afogando por falta de recursos. Então, na verdade, enquanto nós nos mantivermos ainda dentro desse nosso comportamento primitivo, no que diz respeito à nossa forma de viver, aos nossos próprios valores, nós seremos chocados com essas situações. E esses choques morais, nesse caso, eles têm o mesmo impacto desses choques que a natureza proporciona para nós, que os acidentes proporcionam para nós. Cada vez que nós nos deparamos com uma situação que é trágica, nós rapidamente nos mobilizamos para tentar encontrar soluções. Só que muitas vezes nós vamos retardando um pouco mais, porque isso não é da nossa conta, não faz parte da nossa vida. Enquanto nós mantivermos essa nossa ilusão alimentada, nós continuaremos ainda sofrendo esse tipo de choque, esse tipo de impacto. Faz parte do nosso aprendizado, né? Então aqui para nós, pessoal, só lendo o nosso texto agora, para a gente falar exatamente sobre aquilo que nós podemos fazer da nossa vida, de acordo com aquilo que nós recebemos de conhecimento, daquilo que foi chamado por Pedro aqui como sendo dons, resultado dessa graça de Deus para todos nós. Então ele diz assim, aproveitar agora esses minutos finais: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Então a gente lembra sempre que muitas vezes nós pedimos a assistência de Deus e ela vem através de alguém que está próximo de nós. Muitas vezes alguém faz uma solicitação e somos nós, de um modo quase que inconsciente, levados então àquela assistência, àquela situação. Então, na verdade, Deus age sobre o mundo material através da assistência dos seus próprios filhos. Criaturas através das criaturas. Seja através do mundo físico, seja através do mundo espiritual. Então aquela ideia de que Deus intervém direto no nosso mundo, promovendo um milagre, é porque nós simplesmente não percebemos o que acontece nos bastidores. O mecanismo que faz aquela máquina se movimentar. E nada mais é do que a máquina do amor, a máquina da solidariedade. E agora então o texto para nós diz o seguinte: a vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes. E a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem de todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Aqui é importante porque nós oferecemos aquilo que nós temos de talento, de habilidade, de recursos, de tempo, de vontade, de habilidade, não importa, e o que nós recebemos é simplesmente a transformação de nós mesmos como recompensa primordial. O resto virá como consequência. Até mesmo no nosso exercício profissional, você presta o seu serviço para receber então de volta aquele pagamento, aquela recompensa. Mas muito mais importante do que aquela recompensa é o modo como você exerce o seu trabalho e te transforma naquilo que você deseja alcançar, reconhecendo a importância da sua presença aqui no mundo. Então esse é o nosso salário da elevação. E aqui é importante a gente lembrar, como nós trocamos aquela expressão fora da caridade não há salvação, nós sabemos hoje que fora da caridade não há elevação. Então não é mais salário da salvação, é salário da nossa elevação. Velho ou moço, com saúde ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para alcançar e para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico,
atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não esqueças, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de julgar. Aqui é uma passagem que vale um comentário, porque muitas vezes a gente tenta apontar para o outro porque você não faz, porque você não fez direito, porque o outro não faz, e a gente se esquece de se olhar no espelho e perguntar assim, mas e você está fazendo o que exatamente com aquilo que você recebeu? Somente o necessário e o extraordinário você não faz? Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Aqui ele fala exatamente da competitividade. Eu faço e eu faço melhor do que você. E aí então nós começamos a entrar numa competição de egos que só atrasa, só destrói, só perturba. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos, e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Aqui a gente lembra que uma das maiores culpas e aflições que um espírito carrega retornando para o mundo espiritual é quando ele começa a fazer uma análise da própria vida e perceber quanto tempo, quantos esforços ele desperdiçou em busca de uma quimera, em busca de uma fantasia. Quantos espíritos param e depois se deparam com essa realidade do mundo espiritual e eles pensam assim, mas para que eu pudesse me tornar um espírito melhor, eu devia ter agido de tal forma quando eu estava encarnado. Mas eu fiquei tão preocupado em fazer isso, em fazer aquilo, que eu acabei simplesmente negligenciando o grande objetivo da minha existência. Então a gente lembra que no mundo espiritual, principalmente naquela porta de entrada, para aqueles que retornam, ali tem a gente pode imaginar, claro que isso é só uma ilustração, uma brincadeira que a gente faz, mas dá para imaginar a quantidade de espíritos terapeutas que estão lá esperando o nosso retorno, só para consolar as nossas aflições. Para dar aquele tapinha nas costas e falar, calma, você vai conseguir fazer de novo, na próxima você acerta, não fica se culpando, você não fazia porque você não sabia. Tentando assim dar aquela mornada, né, nas nossas aquecidas e angustiantes culpas e remorsos. Então nós voltamos para o mundo espiritual e começamos a olhar para trás e perceber que o tempo, sendo esse silencioso e inflexível julgador, vai mostrar para nós se nós soubemos aproveitar ou não aquele prazo que nós tivemos para aproveitar esse cenário tão complexo, tão importante para o nosso desenvolvimento. Me recordo de um espírito, pai Joaquim de Aruanda, né, que participava de um trabalho aqui na internet, para quem é novo no Pautalk, lá na categoria Religião e Espiritualismo, tínhamos ali uma sala chamada Espiritualismo Ecumênico, e era um médium que frequentava, né, a Umbanda, que através da incorporação ministrava, né, o espírito através da incorporação desse médium, ministrava então o estudo do Livro dos Espíritos, outros livros que tínhamos ali. E aí então ele sempre falava assim que aqueles que fazem um planejamento reencarnatório, eles vão fazer o seu planejamento, eles pegam uma fila tão grande que parece a fila do INSS, ele falava. Aquele monte de gente cheio de culpa, era muito legal, Babudinho, saudades enormes. Ainda bem que eu tenho gravações daquela época para matar saudade. Então ele falava assim, assim, aquela fila enorme de um monte de gente carregando pastinha, com sofrimento, com culpa, querendo reencarnar, para poder chegar aqui e resolver os débitos do passado. E quando nós chegamos aqui, nós desperdiçamos o nosso tempo, queremos que as coisas acabem logo, desistimos dos nossos compromissos, e quando chega do outro lado é a mesma coisa. Vai todo mundo de novo implorando pela oportunidade de reencarnar. E como já foi dito numa outra vez também, muitas vezes nós fazemos isso ajoelhando e chorando, implorando para a gente poder voltar para cá, para resolver aquilo que nós não resolvemos. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo o máximo possível.
E ele diz assim: ontem, hoje e amanhã são 3 fases do único caminho. Todo dia é a ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Então, aproveitar aquilo que nós podemos, aquilo que nós sabemos, simplesmente misturado com muita vontade, para fazer aquilo que vem como extraordinário, porque o basicão a gente já faz. Já existe uma previsão, conforme os próprios Espíritos dizem, de que nós vamos atender de 5 a 10% daquilo que a gente se compromete a fazer. 5 a 10%. Se a gente chegar nos 20, tá bom. Agora, se a gente conseguir, através do extraordinário, chegar a 50% daquilo que a gente se comprometeu a fazer, certamente nós seremos espíritos muito bem recebidos, como sucedidos, como bem-sucedidos nessa tarefa encarnatória que nós temos aqui agora, bastando apenas aplicar aquilo que a gente sabe. Então, muitas vezes nós temos o talento, mas não temos a vontade. Muitas vezes o indivíduo tem vontade, mas os talentos não são suficientes para fazer aquilo que ele quer. Então é mais ou menos uma passagem que eu me lembro que uns podem e não têm, outros têm e não podem. E a maioria de nós temos e podemos. É só uma questão de vontade. Aproveitar as oportunidades, onde quer que nós estejamos, investir esse nosso talento, essa nossa habilidade com muito amor para fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível, além daquilo que foi contratado para que nós ofereçamos. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, e deixamos então essa mensagem para avaliarmos exatamente o que nós temos de recursos dentro de nós, naquela nossa caixinha de ferramentas, e encontrar no mundo oportunidades para fazer com que as coisas se tornem melhores. Porque o mundo se tornando melhor, o pequeno mundo à nossa volta se tornando melhor, vai fazer com que nós mesmos sejamos pessoas melhores. E é claro que isso ainda é algo muito poético, algo muito romântico, que na vida prática dá a impressão de que isso não tem importância nenhuma, já que a vida é uma vida feroz, uma vida selvagem, uma competição muitas vezes voraz. Mas sim, esse amor ele está presente e ele deve ser alimentado. E infelizes daqueles que não percebem. Felizes daqueles que percebem e conseguem viver aplicando isso em suas realidades. No seu modo de pensar, no seu modo de falar e no seu modo de agir. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, pessoal. Essa é a nossa mensagem. Depois, no item número 130, então, 130 na esfera íntima aqui do nosso livro Fonte Viva, bem